Bom dia. Hoje nós iremos estudar, né, sobre o mecanismo físico sobre o trabalho psíquico sobre o trabalho escolar e memorização, baseado no livro de Eduardo Clarapet. O primeiro da semana passada foi também sobre Clarapet. É um livro antigo que tem uns 100 anos, viu, gente? 100 anos. Ele era escrito em francês, eu traduzi para o português, tive que. Demorei mais de 2 meses para mudar os vocabulários, né, assim, das escritas, porque era muito antiga, né, não, e não tinha assim muito sentido para nós, porque era escrito em francês, aí tive que traduzir. Então, foi um trabalho muito demorado, mas que valeu a pena. Eu queria passar para vocês, então, como é um livro longo, né, eu vou pegando as partes mais importantes, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele, tá? Então, vamos. A psicologia, né? O livro chama-se, o livro dele é A Escola e a Psicologia Experimental. Eu reescrevi praticamente o livro todo, viu, gente? A psicologia tem estudado o mecanismo, né? A psicose em si mesma, por exemplo, a memória, a imaginação ou as suas variedades individuais, apreciando as variações da idade, do sexo ou em outras circunstâncias determinadas, como a época do ano, o estado de fadiga e etc. Tem estudado também as modificações que as funções psíquicas podem sofrer sobre as variações de influências sociais diversas, sob a influência pessoal deste ou daquele mestre, ou sob a influência de um estado mórbido. Por fim, quando mais diretamente aplicada à pedagogia, tem estudado as funções do espírito nas suas relações com a aprendizagem ou exercício sistemático. Pode ser que tenha alguma palavra que vocês não vão entender, porque mesmo olhando no dicionário foi difícil, tá? Então, mas dá para a gente entender o que nós vamos estudar. E também resumir, viu, gente? Podemos resumir essas diferentes orientações de estudo no seguinte quadro de mecanismo da psicose estudada, né? Com a observação sobre si mesmo, memória, sensibilidade, vontade, com relação a operações, né, psíquica mais complexa, como leitura, cálculos, segundo as variações individuais, psicológico individual, anormais e normais, segundo a idade, as fases do desenvolvimento, segundo o sexo, segundo fatores. E aqui está vários fatores que influenciam. Eu vou deixar resumido, porque senão não vai dar tempo de nós falar tudo. Mas daí vocês, com o tempo, vocês vão lendo devagarzinho e vocês vão aprender mais. A escola tem que tratar a memória de duas maneiras, ligeiramente diversas, quando se serve dela para instruir o aluno e quando procura exercitá-la para desenvolvê-la. Num e no outro caso, deve basear seus processos aonde? Na psicologia da memória. Como se tirará melhor partido da memória? Quais os processos mais vantajosos da memorização? Para recordar, é preciso repetir, mas depois da experiência, né, de Justus de Stephen, de Largue e de Mansell, ficou provado que as repetições têm uma influência tanto maior sobre a fixação das imagens quanto mais passadas sejam. E que mais vale, né, quando se aprende uma poesia, por exemplo, leia várias vezes, do princípio ao fim, que é um processo global, você lê várias vezes, do que começar por aprender 2 ou 3 versos, né, para passar aos outros em seguida. Então, aqui ele fala que você tem que ler completo, várias vezes, não um processo fragmentado, mas um processo contínuo, né? Apesar dessas experiências terem sido feitas há mais de 20 anos, olha, que foi 1900 e pouco, aqui já
está falando 20 anos, é um livro antiguíssimo, né? Nenhuma escola que eu saiba tirou delas proveito direto. A superioridade do processo global foi, no entanto, comprovada e verificado numa classe escolar de alunos de 10 anos pelo professor G. Neumann, em que esse professor assim resumiu as conclusões das suas experiências. O processo global demonstrou ser muito mais econômico que o fragmentado. O fragmentado é aquele que você faz aos pouquinhos, igual nós lemos anteriormente. A vantagem é ainda maior quando a recitação se dá não imediatamente depois da fixação, mas alguns dias depois, para ver se o aluno aprendeu de verdade. Para que a memorização produza todos os seus efeitos, é necessário proceder de modo a evitar as inibições das diversas espécies, que pode servir de obstáculos aos resultados obtidos ou mesmo destruí-las por completo. As experiências de laboratório permitiram assinalar dois gêneros de inibições prejudiciais à memória: a inibição da formação e a inibição retroativa. O estudo de ambas possui sensível valor prático. Se, aqui está dois, ó, é um, viu? Se associa uma determinada imagem a um determinado grupo de outras, né? B, e se quiser imediatamente associar a imagem A com a letra B, associar a mesma imagem a um outro grupo, verifique-se que essa segunda associação é muito mais difícil de dar certo. O fator de pertencer ao grupo B torna mais difícil a sua associação. Era um livro, gente, francês, viu? Então, mesmo resumindo, ficou algum defeitinho aqui, mas dá para a gente ver, tá? Experiências recentes vieram provar que há enorme superioridade por parte das associações espontâneas, de ponto de vista de seu valor de fixação na memória, sobre associações provocadas. Você aprende muito mais quando é espontânea. Aqui diz ele, desde que uma conexão se estabeleça por si mesma, entre duas ideias ou entre duas palavras, retém-se muito melhor a associação, assim criada, do que outra recebida feita. Achei, por exemplo, em certo caso, que só 51% das associações intencionais eram reproduzidas com exatidão, ao passo que para as associações espontâneas a porcentagem subiu para 87%. Em outra série de experiências, as associações espontâneas deram o dobro do resultado de imposto. Quer dizer que a espontânea é o válido, tá? Conclusão didática. Cada vez que isso seja possível, deixemos que o próprio aluno encontre a conexão que desejamos que ele fixe, para recordar, né? A criança terá, assim, dupla probabilidade de fixar e recordar. Tem criança que aprende mais rápido, né? Porque a criança, cuja memória é naturalmente boa, esquece em tão grandes proporções o que lhe ensinou a escola? Não será justamente porque, se violar as leis da memorização, e aqui está um caso de associação que favorece, aqui explica tudo direitinho. Eu tenho que passar um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de eu terminar meu trabalho, tá, gente? Mas vocês leiam, que vocês vão entender melhor. Eu mesmo tive que ler várias vezes, viu? Que é um pouquinho. É muito bom o trabalho, mas é um pouquinho complicado, né? Aí está falando que demonstra como são estreitos os limites da nossa memória imediata, servindo de ilustração ao conhecido provérbio que diz: quem muito abarca, pouco segura. É um provérbio esquecido nos programas enciclopédicos das nossas escolas em todos os seus graus. Naquele tempo existia só a enciclopédia. Apesar de tudo, o poder da fixação da memória pode ser consideravelmente argumentada. Basta para isso que os assuntos a aprender formem um todo.
estejam associados entre si, correspondam ao conceito geral que o domine globalmente, tá? E aqui também fala sobre a fragilidade de todas as experiências, como que se deve ser feita, e explica direitinho o limite médio para as crianças de 7 a 9 anos. Aqui é o de 5 cifras. Isso aqui dos 5 cifras, eu não consegui entender assim bem, dos 5 cifras, que era pouco, né? 5, eu acho. A dos 10, a dos 15 anos, 6 cifras. Vai aumentando a numeração, né? Vamos colocar 5% ou 10%, né? A gente pode tirar o cifra. E aqui está falando da memorização. Tem uns que aprendem mais rápido, outros demora mais para aprender, mas todos aprendem. Se tiver um professor que explica direitinho como se dá essa aprendizagem, tá? Para ensinar ortografia às crianças, que vale mais fazê-la copiar as palavras, fazê-las pronunciar em voz alta ou baixa, ou mostrá-las escritas em cartaz, ou ainda empregar esses meios todos simultaneamente. Qual que vocês acham? Vocês podem pensar e depois responder. Fizeram-se certo número de experiências que serviram para demonstrar a superioridade. Eles fizeram experiência com todas essas aqui, e para ver qual que era melhor, tá? Entretanto, deve-se fazer novas experiências para comprovar certos pontos ainda duvidosos. Vocês podem fazer com seus alunos para ver como que eles aprendem mais rápido. Que pesquisa pode servir de base para a cultura da memória, depois das cérebros experiências de William James. Não se pode mais admitir que a memória possa desenvolver-se simplesmente pelo exercício, como um músculo que cresce e chega mesmo à hipertrofia, desde que esteja sempre em atividade, tá? James administrou que a aptidão de memorizar não melhorava em nada. Depois de 3 semanas de exercícios diários, outros experimentadores têm demonstrado, no entanto, que o fato de memorizar continuadamente desenvolve a aptidão de aprendizagem, né? Você tem que ler todo dia, tem que fazer, exercitar, né, seu cérebro para que você possa ter técnicas eficazes para você dominar mais, né? Muitos psicólogos são de opinião e com razão, né? Ao meu modo de ver, que na escola se deveria introduzir lições de memória, ajudar os alunos, né, para aprender mais. E aqui também eles explicam, em 1915, o Neumann, que ele fez importante trabalho de pedagogia experimental, ele traçou um plano de memória que depois, mais para frente, a gente vai ler, tá? E aqui está que eles deveriam notadamente, como se chega, reter melhor uma série de coisas quando elas possam ser objeto de uma representação única, representação total, quando elas começam a entender, né? E a compreender. Aqui está as crianças assim, ó, descabelando aqui porque não consegue aprender, memorizar o que tem, né? Ensinar, isso seria não só educar a memória, mas educar ao mesmo tempo toda a inteligência, porque a inteligência consiste principalmente no emprego de sinais, símbolos, noções gerais e vários outros fatores, tá? Eu estou falando um pouquinho rápido, tudo que eu tenho mais só 10 minutos para acabar isso aqui, gente, concluir. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho. E aqui também está falando qual. Por que fica fácil desse modo? Aqui está falando qual que o óptico, motor, ocular, comunicação, aqui eles explica qual o meio certo para você aprender a memorizar, tá bom? Depois vocês leiam que vocês vão entender melhor. E aqui está um depoimento. Há 30 anos empreendi entre os estudantes de Genebra um inquérito sobre essas escamas visuais e também sobre a audição colorida.
como que se dá esse papel, como que as crianças aprendem, né? Tudo isso ainda é muito difícil de responder. Da minha parte, confesso que diferentes diagramas intervêm a cada passo. Foi um estudo global, que vários teóricos estudaram junto para chegar a esse final aqui, tá? Não foi uma coisa assim que eles inventaram de última hora, não. Ninguém contesta que a escola terá vantagem de descobrir e aplicar a melhor técnica possível e o modo a obter, né, na eficácia da tarefa educativa. Vamos resumindo, senão não vai dar tempo. Compreender se isso não caberia no limitado espaço desse estudo. Sou forçado a oferecer aqui apenas uma orientação geral. O estudo dele foi tão extenso, tão global assim, tudo que só nesse livro aqui não dava para ele explicar tudo que ele queria, tá, gente? E, por fim, quanto mais diretamente aplicada a pedagogia, tem estudado as funções do espírito nas relações com a aprendizagem ou exercício sistemático. Quanto mais você faz exercício, mais você aprende, né? E aqui está falando quais os fatores que podem influenciar nessa aprendizagem. Tomemos, por exemplo, a memória, cujo emprego na escola é indispensável. A escola tem que tratar com a memória de duas maneiras, ligeiramente diversas. Quando se serve dela para instruir o aluno e quando procura exercitá-la para desenvolvê-la. Muitos psicólogos são de opinião e com razão, ao meu modo de ver, que na escola se deveria introduzir lições de memória, tá? Vamos passando para frente. Há que ter em conta também as diferenças individuais do aluno. Ver nisso a causa de inferioridade das teorias inglesas. Eles achavam que a teoria inglesa era um pouquinho mais ruim do que as deles, lá dos franceses, lá, né? Não me considero satisfeito enquanto não posso construir um modelo mecânico do assunto que estudo. Ele queria chegar a um assunto que abrangesse tudo que ele estava querendo ensinar para os alunos, viu, gente? E ele ficou assim meio triste porque não deu para ele fazer tudo isso, ele não teve tempo de sobra, né? E aqui está aqui o professor do quem adjunta, né? Onde quer que haja germinado, onde quer que se tenha desenvolvido as teorias mecânicas, deve seu nascimento, seu progresso, a debilidade da faculdade de abstrair, a vitória de imaginar e compreensão das teorias do leitor francês, em muitos casos, ao contrário, dificulta, porque exige um sério de esforço, compreensão do funcionamento do aparelho, quase sempre bastante complicado, né? Eles achavam difícil a aprendizagem de tudo isso, tá? E esse esforço é a miúda muito maior do que aquele que os franceses necessitam para compreender em toda a sua pureza a teoria abstrata e o modelo que se pretende encarnar. Eu tinha feito mais, mas não está passando aqui, não sei por quê. Depois eu vou ver por que não está saindo tudo. Então, aqui é um estudo sobre a memorização, o que os grandes teóricos falam, os estudos que ele fez, e quando vocês forem ler vocês escrevam, né? E procura estudar mais para vocês entenderem o mecanismo de como as crianças aprendem, como se dá isso aí. E aqui tem um caso, que eu vou falar rapidinho também, que é um caso especial de associação, como condição para o sustentamento de lembranças. É a associação entre imagem, pertencente a sentidos diferentes, imagens viscerais, motoras, auditiva. Este problema se relaciona com um dos melhores processos para a aquisição da ortografia, por exemplo.
para ensinar a ortografia às crianças, que vale mais fazê-la copiar as palavras, fazê-la pronunciar em voz alta ou baixa, ou mostrar as escritas em um cartaz, ou ainda empregar esses meios todos. Nós já lemos isso, né? Mas daí vocês podem fazer com seus alunos, para ver como que eles aprendem melhor. Vocês podem usar todas essas técnicas. Aí vocês vão saber qual que é melhor para eles. Fizeram-se de certo número de experiências que servirão para demonstrar a superioridade da colaboração de diferentes memórias sensoriais no aprendizagem da ortografia. Vocês podem fazer isso com seus alunos e descobrir como que eles aprendem melhor. Ele também fala sobre... Peraí, até esqueci como fala. Quando você pega uma figura e você recorta, daí você pede para eles montar tudo de novo, né? Para ver se eles conseguiram memorizar onde que estava antes. Você mostra antes, depois você mostra depois, para ver, né? Se eles aprenderam mesmo, se eles guardaram, reter alguma coisa na memória, né? Se eles conseguiram aprender aquilo que você acabou de ensinar. Mostra a figura e depois vocês podem recortar, pintar e eles colocar de novo do jeito que estava, para você ver qual aluno que tem a capacidade de fazer mais rápido, né? Essa tarefa. E tem várias formas aqui, que depois nós vamos lendo devagar, aos pouquinhos, que não adianta fazer muito, tem que fazer resumir aos pouquinhos e fazendo esse livro aos pouquinhos para vocês aprender melhor, tá bom? Porque ele é muito extenso, né? Muita coisa para ensinar de uma só vez. Eu espero que vocês tenham gostado, que aqui nós falamos só um pouquinho sobre o mecanismo, né, do trabalho escolar e a memorização na escola. Vocês não precisam deixar as crianças descabeladas, porque elas não conseguem, porque você viu que tem várias formas para ensinar essa criança, não é uma só, tem várias, né? Então, você vê o que se adequa mais com os seus alunos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, né? Onde nós iremos estudar mais um pouquinho sobre isso. E agradeço e até a próxima. Obrigada.